João capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 18. Nós vamos hoje trabalhar uma questão muito importante. Nós vamos trabalhar, e o tema da mensagem de hoje é um testemunho acerca do Cristo. Nós vamos trabalhar isso hoje. Nós vamos contar e nós vamos ver como João Batista testemunhou acerca do Messias. Muitas das vezes nós vamos em algumas igrejas onde tem certos testemunhos, e testemunhos esses que não condizem com o testemunho bíblico de que um homem crente no Senhor Jesus deve fazer. Hoje nós vamos entender isso. Nós vamos aprender o que é um testemunho acerca de Cristo. E o testemunho acerca de Cristo, incrivelmente, ele não fala nada daquele que está testemunhando, mas da pessoa que está sendo testemunhada, a saber, Cristo. É isso que nós vamos ler hoje em João capítulo 1, do verso 15 até o verso 18. Nós vamos ver João Batista testemunhando acerca do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que se fez homem para perdoar os pecados daquele que nele crê. Vamos fazer a leitura do texto bíblico, João capítulo 1, verso 15 até o verso 18. O texto diz: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é o quem revelou. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, mais um domingo na tua presença, mais uma exposição no Evangelho segundo João. Pai, que nessa manhã tu abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, que nós venhamos entender a tua palavra, Pai, que nós venhamos entender o que é um testemunho acerca do Cristo. Ensina-nos a sermos testemunhos vivos disso, que nós venhamos repassar essa mensagem a mais pessoas, e que mais pessoas venham testemunhar de uma forma bíblica acerca de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos trabalhar então a questão, o texto bíblico, tema da mensagem: um testemunho acerca do Cristo. Ok? Verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim, e tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aqui nós vamos ver João testemunhando acerca da eternidade de Jesus Cristo. Lembre-se que algumas semanas atrás nós trabalhamos João capítulo 1, que o Verbo era eterno, o Verbo era Deus, tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ok? Então João aqui ele está reforçando, João Batista está reforçando essa ideia. Quem é o Messias? Lembre-se que João Batista está falando para um público estritamente judeu. O judeu era uma religião monoteísta absoluta, né? Ou seja, só Deus o Pai. Imagina falar do Deus Filho para eles. É um choque para eles. E ele está testemunhando que Cristo Jesus é eterno, coeterno, coexistente, co-criador com o Pai. É isso que João está trabalhando aqui. João testemunha a respeito dele, Cristo, e exclama, ou seja, fala em alta voz, a plenos pulmões. Ok? O que ele diz? Esse é quem eu disse. Lembre-se do que a gente trabalhou algumas semanas atrás, do que seria o João Batista. João Batista ele prepararia os caminhos para o Senhor. Então João, olhando para aquele povo que ele já tinha falado, ele está falando da eternidade de Jesus Cristo, ele está falando, esse é aquele sobre quem eu disse. Quem eu disse antes? Que é o Messias. E aí ele vai dizer o seguinte: o que vem depois de mim. João Batista está preparando o caminho do Senhor, correto? Então Cristo viria depois de João Batista. Uma questão de ordem lógica muito simples, ok? Contudo, a
a primazia, porquanto já existia antes de mim. João Batista quer colocar Cristo no centro das coisas. João Batista quer colocar o Verbo, o Filho de Deus, no centro. Então a gente já começa a ver que o testemunho que João Batista está dando, ele é cristocêntrico. Ok? Pausa agora na exposição e vamos ver os testemunhos que nós temos hoje acerca da igreja. As pessoas usam o púlpito para falar de bênção, de cura, de prosperidade. Tudo isso até é válido, tá? Deus faz isso mesmo. Ele te dá saúde, ele provém os meios para te sobreviver. Tudo isso é válido. Mas o que um cristão tem que testemunhar? Cristo. O que um crente tem que testemunhar? Cristo. Aquele que o salvou, aquele que o chamou, aquele que pagou os pecados dele. E João Batista, ele está dizendo que Cristo já existia. Jesus sempre existiu. Ele é eterno com o Pai. João Batista não está falando dele, da pessoa de João. Mas cara, eu vou testemunhar de mim, tá? Porque eu sou um profeta, sou o último dos profetas. Jesus mesmo disse que João Batista foi o maior nascido de mulher. João Batista podia falar dele, mas não. João Batista, ele estava falando de quem? Jesus. Uma coisa que a igreja tem que aprender é que nós devemos testemunhar de Jesus. Parece uma coisa maluca isso, a gente ensinar isso no público, mas tem que ensinar. Porque as pessoas falam de tudo, menos de Jesus. As pessoas falam de tudo, menos do Cristo. Então, João Batista, ele quer mostrar que Cristo existia antes dele, que ele tem a primazia. O que é primazia? Primazia significa ser o primeiro, manter-se em primeiro lugar. João Batista está dizendo que Cristo é o primeiro, ele se mantém em primeiro lugar, e tudo que nós devemos fazer, testemunhar e falar é de Cristo. Nós não temos espaço no culto para falar de nós. Nós temos espaço no culto para falar de Cristo. E esse é um dos problemas da igreja evangélica, principalmente a brasileira. Horas e horas de sermões falando de si, e o sermão falando de Cristo. Quando é que Cristo entra nessa brincadeira aí, parceiro? Quando? Nunca. Então, meus amados, o que João Batista quer mostrar no verso 1 é dar primazia a Cristo e dizer que Ele é eterno. Ele quer falar das coisas de Jesus Cristo, ele não quer falar das coisas dele. João Batista podia falar dele. Não, que foi elogiado pelo próprio Cristo. Imagina tu ser elogiado pelo próprio Cristo. Imagina Cristo dizer para ti que nasci de mulher, não houve ninguém maior que tu. Não. O João Batista está falando de quem? De Cristo. Então, meus amados, o primeiro ponto aqui, a gente já está vendo que Cristo é a primazia, o centro de todas as coisas. O testemunho do crente deve falar de Cristo Jesus, não dele, Cristo. Por isso que o tema da mensagem é um testemunho acerca do Cristo. Nós somos obrigados a falar do Cristo. Bote isso na cabeça. A gente tem que falar da eternidade de Cristo, da grandiosidade de Cristo, da obra de Cristo. É isso que nós viemos aqui para fazer. No momento que eu falar de mim, não serve de absolutamente, não olhem para mim, olhem para Cristo. É simples, o Evangelho chega a ser duro de tão simples, e as pessoas querem dificultar o Evangelho. Eu vou dar um testemunho aqui, não quero ouvir o teu, quero ouvir Cristo. A gente vem para o culto público para ouvir Jesus Cristo, não vem para ouvir o Daniel. O Daniel é uma porcaria qualquer, vem para ouvir Jesus Cristo. Esse importa que a gente ouça, esse sim. Verso 16. Depois dele falar da eternidade de Jesus Cristo, da primazia de Jesus Cristo, de botar Jesus Cristo no centro, João Batista vai dizer o seguinte: porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Aqui João Batista está querendo mostrar a soberania, a soberana graça de Deus. É isso que João Batista quer mostrar aqui. João Batista quer mostrar que Deus é gracioso. E gracioso como? Revelando o Filho dele, trazendo o Filho dele, fazendo o Filho dele encarnar-se na carne, vier a carne, habitar no meio dos homens, ter morrido para perdoar os pecados, ressuscitado ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus. João que quer mostrar a soberana graça de Deus em fazer isso, em o Pai revelar
o seu filho em carne e osso, a semelhança de homens, como Paulo vai dizer. Isso ele chama de graça sobre graça. Como é que eu sei que a graça de Deus está sendo derramada sobre mim? E não somente uma graça sobre a graça, ou seja, uma graça especial, vamos dizer assim. Quando Deus revela o Filho para nós. Eu não tenho recebido nada de Deus. Isso daí a gente ouve nas igrejas. Eu tenho vindo na igreja, eu tenho vindo no culto, mas eu não tenho recebido, eu não tenho recebido aquilo que eu quero. Não, tu tem ouvido falar de Jesus Cristo. Então tu tem recebido graça sobre graça. Hoje parece que a graça de Deus só se manifesta quando Deus dá algo para nós. Peraí que eu vou te dar um Kinder Ovo, que Deus tem que fazer isso aqui. Eu pegar um Kinder Ovo e dar para a criatura. Peraí que eu vou te dar um presentinho. Não, peraí. Está ouvindo o Evangelho? Está ouvindo Jesus Cristo? Está vendo Deus revelar o Filho dele para ti? Meu amigo, tu é o mais agraciado. A graça sobre graça de Deus está sobre ti. Mas não, parece que tem que vir um anjo com uma trombeta tocando para as pessoas acreditar, para ver que Deus está derramando a sua graça sobre ela. João Batista está dizendo aqui no verso 16: todos nós temos recebido sua plenitude, ou seja, tudo completo. Nós temos recebido a graça de Deus completamente, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, vamos entender bem o que João Batista está dizendo aqui. Que quando o Pai revela o seu Filho em carne para nós, para remissão, para perdão de pecados na sua obra na cruz, isso é graça sobre graça. Como é que eu sei que eu sou agraciado por Deus, que a graça especial de Deus está sobre mim? Quando eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus Cristo. A graça sobre graça foi derramada sobre ti. É muito simples. Quem entendeu o que é graça sobre graça? Abre em Colossenses 1. Vamos entender o que é graça sobre graça. Vamos ver Paulo ensinar. Colossenses 1, do verso 19 até o verso 22. Colossenses 1, 19 até o 22. Colossenses 1, 19 diz o seguinte: porque aprove a Deus, aqui nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Eu quero conhecer Deus, o Deus da Bíblia. Conheça Cristo, porque nele reside toda a plenitude da divindade de Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça Cristo. Jesus vai dizer, e eu vou tratar isso um pouquinho mais na frente, que quem vê o Pai vê a mim. Quem vê a mim, na verdade, vê o Pai. Como é que vocês pedem? Jesus vai falar para os seus discípulos: como é que vocês pedem para conhecer o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. 20. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, no caso Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que é ser agraciado por Deus? Portanto, entender que em Cristo reside toda a plenitude, ou seja, Cristo é a plenitude, é a completa imagem do Deus invisível, e por conta da sua obra, na qual ele se revelou, nos foi derramada essa graça sobre graça, que é entender a obra da cruz. Nossa, que dificuldade, né? Que coisa difícil. Não, é muito simples, muito fácil, muito fácil. Então o que é essa graça sobre graça? Entender quem é, que em Jesus Deus derrama essa graça sobre nós, que é crer em Jesus Cristo, que é ver, que é se revelar o Filho de Deus para nós. Isso é Deus agraciando os homens. Isso é a graça sobre graça, essa graça especial de Deus. Então, meus amados, a gente não pode dizer que a graça especial, essa graça sobre graça não está na nossa vida, porque eu e vocês estamos ouvindo falar sobre Jesus Cristo. Ele é o centro desse testemunho. Voltamos ao verso 17. Verso 17. Depois dele falar que nós temos recebido
Primeiro ele falou sobre, no verso 16, sobre essa questão da origem do testemunho. O testemunho tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que estar na primazia do testemunho. Depois ele fala sobre essa graça, sobre graça que Deus derramou através de pessoas que testemunham sobre Cristo Jesus, o Verbo de Deus encarnado. Agora ele vai falar uma coisa muito importante, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Vejamos, quando João aqui está falando que a lei foi dada por Moisés, não significa que foi Moisés que inventou a lei, não. O decálogo, as leis, todo o culto do Antigo Testamento, todas as cerimônias, as leis cerimoniais, nada disso foi Moisés que inventou. O que ele está dizendo aqui é que a lei que foi dada por Moisés, ela não corresponde a uma graça para salvação. Não corresponde. A lei mosaica, ela não é uma graça para salvar as pessoas. Sabe por quê? Hoje ainda a gente, é incrível, nós estamos em 2019 entrando em 2020, né? A exegese já avançou, a interpretação bíblica já avançou muito, e tem gente ainda que quer guardar a lei de Moisés para ser salvo. Parece brincadeira, mas existe. Existem seitas na qual você tem que guardar um dia, o dia do Senhor. Nunca foi ensinado no Novo Testamento isso? Que você tem que tocar um chofar para chamar a congregação para a igreja. Querem trazer coisas judaicas para o Evangelho, tá? Eles querem botar essas leis na igreja, mas a lei, eu vou falar de novo, a lei não corresponde de uma graça para a salvação. Para mostrar, a lei de Deus só serve para mostrar o quê? Que nós somos pecadores e nós necessitamos de salvação. A lei de Deus não foi dada para salvar o homem, porque senão não precisava Cristo morrer na cruz. Não precisa um salvador se tu pode guardar a lei. Deus está tentando a lei para te guardar, então tu é salvo pela guarda da lei, então não precisa Cristo morrer. Será que Deus não pensou nisso? Descobriu a América ainda? Não, é muito simples, ok? Então, porque a lei foi dada por Moisés, essa lei não era para salvar as pessoas. Tu tem certeza disso, Daniel? Tenho certeza absoluta. Vamos para Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso de número 20. Vamos entender para que foi dada a lei para os judeus. Vamos lá? Visto, Romanos 3:20, que ninguém será justificado diante dele, Deus, Cristo Jesus, por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Para que Deus deu a lei para os israelitas? Para mostrar para eles o seguinte: vocês são pecadores, necessitam do Messias que haveria de vir. Vocês necessitam do Messias. A lei não foi dada para a salvação daquele povo. Isso é muito importante a gente saber, porque ainda hoje, inacreditavelmente, em 2019, com o avanço de toda a exegese, toda a interpretação bíblica, as pessoas querem ser salvas por meio de guarda de mandamento. Eu vou ser salvo porque eu guardo o sábado. Eu vou ser salvo porque eu dedico um dia ao Senhor. Não, tu vai ser salvo porque tu crê no Cristo. Se tu crê que tu está sendo salvo porque tu guarda alguma coisa, a obra de Cristo está deixando para lá, meu filho. Está de lado. Então, a lei foi dada, por intermédio de Moisés, mas não era para salvar. Segundo aspecto que nós vamos trabalhar aqui é a parte B do versículo, onde diz o seguinte: e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que João está querendo testemunhar aqui? O que ele está querendo explicar aqui? Então, se a lei mostrava somente o pecado do homem, como a gente leu em Romanos 3:20, que ninguém vai ser justificado por obras da lei, mas por ela vem pleno conhecimento do pecado, era necessário que se manifestasse uma graça sobre graça para salvar aqueles destinatários da qual receberam a lei de Deus. Que interpretação brilhante! Não, é só ler o texto, é simples. Então, se a lei mostrava o pecado, Cristo é a graça manifesta e a verdade completa
para a salvação de todo aquele que nele crê. João Batista está testemunhando o quê? Está dizendo que a lei não é para salvar, meu filho. A lei é para mostrar o teu pecado. E a graça sobre graça, que é revelada em Jesus Cristo, o Deus homem encarnado, é através dele, da obra dele, por meio dele, que vocês vão entender a lei. E entendendo a lei, entendendo a obra de Jesus Cristo, o que acontece? Tu és salvo. Simples. Note que coisa mirabolante. É necessário um grande entendimento teológico para chegar nisso? Não. Então, meus amados, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque é através da obra dele que a gente crê. É através de pessoas falando da obra, dando testemunho da obra de Jesus Cristo, que a gente vai chegar até a salvação e não por intermédio das obras da lei. Tem certeza disso que tu está falando? Absoluta. Romanos de novo. Vamos para Romanos. Romanos, capítulo 5, verso 20 e verso 21. Romanos, capítulo 5, versículo de número 20 e 21. O texto diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, sobreveio a lei para que mostrasse pecado para vocês, criaturas. Mas onde abundou o pecado? O pecado dos homens, por conta da lei mostrando o pecado deles, superabundou a graça. Mas como superabundou a graça de Deus? Verso 21. A fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Note que é simples entender uma pessoa, entender o testemunho de Jesus Cristo. Eu estou simplesmente expondo as palavras de João Batista. Esse deve ser um testemunho acerca do Cristo. Testemunhar acerca do Cristo é mostrar quem Ele é, como Ele agiu, para que Ele agiu e quais são os beneficiários e os benefícios daqueles os quais creem nele. Isso é testemunhar acerca de Cristo. Isso é ter um testemunho cristão. Como é que eu tenho um testemunho cristão? Crendo em Jesus, mostrando o que Ele fez e mostrando que eu sou um crente verdadeiro. Como é que eu mostro que eu sou um crente verdadeiro? Vivendo aquilo que Ele me ensinou. Ok? Vamos ao último versículo. Versículo de número 18. Bom, ainda sim pode ter uma dúvida, né? Porque tem uma dúvida. Muitas das vezes as igrejas cantam: eu quero conhecer. Tem um louvor muito conhecido, né, de hoje: quero conhecer Jesus, e fica cantando aquela estrofe 925 vezes: eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Eu me dá uma agonia, me dá vontade de pegar a Bíblia e ler esse verso aqui para eles. Me dá agonia, me dá uma tristeza. Eu fico irritado com isso. Quero conhecer Jesus, e fica cantando: quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Meu amigo, conhecer Jesus é simples. Abra a sua Bíblia em João capítulo 1, verso 15 até o verso 18. Você vai conhecer uma pessoa que testemunhou de Jesus. Vamos ler o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Sabe o que João Batista está dizendo aqui? Que coisa difícil de interpretar isso. Deus unigênito, o que é isso? Cristo é simplesmente isso. O versículo quer dizer o seguinte: que Cristo é aquele que revela o Pai aos homens. Você quer conhecer Deus? Jesus Cristo. Você quer ser conhecido de Deus? Creia no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Você quer ser família de Deus? Você quer ser co-herdeiro das promessas? Creia em Jesus Cristo. Portanto, não me falem mais hoje que vocês querem conhecer Deus, querem conhecer Jesus. Pare com isso. Não façam isso. É antibíblico. Não cante essa música. Quando tocar essa música e você estiver na igreja, tocar essa música, você fica de bico calado. Sim, ó, fecha a boca. Não existe isso.
Não se conhece Jesus ou Deus porque tu está cantando na igreja. Tu conhece de ler a Bíblia. Por que as pessoas são analfabetas bíblicas? Porque não lê a Bíblia. Simples. Não precisa ter uma revelação do céu, Deus abriu o céu assim, e blum, vinha aqueles estrondos e trombetas e raios e trovões. Não precisa nada disso. Só ler a Bíblia. Só ler a Escritura. Ou seja, o verso 18 quer dizer o seguinte, que Cristo é o que revela o Pai aos homens. E é isso que João está tentando mostrar para o judeu. Cabeça dura, cabeção, está dizendo o seguinte, explicando para eles que Cristo revela o Pai. Tu tem certeza disso? Tenho absoluta. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Eu também sou um gênio, não deixei marcado. Colossenses capítulo 1, verso 15. Então você quer conhecer Deus? Paulo vai explicar. Paulinho explica para vocês em Colossenses. Colossenses capítulo 1, 15 diz o seguinte: este, está falando de Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer conhecer Deus? Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Então não falem nunca mais que vocês não conhecem a Deus. Porque crendo em Jesus, olhando Jesus, vocês vão conhecer a Deus. Nossa, que espetáculo! É simples. O Evangelho é simples, as pessoas dificultam. Vamos voltar para João, só que agora no capítulo 14. Agora nós vamos ver os discípulos fazendo presepadas. João, capítulo 14, do verso 8 até o verso 9. Imagina, tu andou com Jesus Cristo, tu viu Jesus Cristo, a Arete já riu antes. Tu viu os milagres de Jesus Cristo, tu estava com o homem lado a lado, tete a tete. Aí Felipe faz uma seguinte pergunta, olha a pergunta de Felipe para ele. Eu ia arrancar o resto dos meus cabelos que eu tenho na cabeça. Olha a pergunta. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Para crer em Jesus, ele tinha que mostrar o Pai. Olha a paciência deste homem. Verso 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Filipe, tu está há tanto tempo andando comigo e não me conhece. Sabe o que ele está dizendo? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem vê o que eu faço, vê a Deus. Quem vê o que eu fiz naquela obra, quem vê o que Jesus Cristo fez na obra da cruz, vê o Pai. É necessário a gente mostrar e dar testemunho de Cristo para as pessoas, porque assim elas vão conhecer Deus. As pessoas não vão conhecer Deus através de uma revelação divina. Deus não vai se revelar a ninguém dessa forma. Ainda que Ele seja soberano e queira fazer, Ele pode fazer. Mas a gente tem a Escritura do nosso lado. Nós temos a Bíblia do nosso lado. Nós temos a Palavra de Deus. Nós temos Jesus Cristo aqui na nossa frente. Como é que eu vejo Jesus aqui? Quando eu boto a minha carinha na Bíblia, eu estou botando a cara à frente ao Filho de Deus. Estou botando a cara na frente das palavras de Deus. É como se Deus, não é adorar a Bíblia, tá? O livro. Estou falando das palavras contidas nesse livro. Isso não, as pessoas hoje, interpretam de qualquer jeito. O problema do brasileiro é a interpretação, inclusive. Se o brasileiro soubesse interpretar texto, está bem, mas ele não sabe. Então, a gente deve testemunhar isso, Jesus Cristo. É isso que João Batista está fazendo aqui. João Batista, no verso 15, ele deu testemunho acerca da primazia de Jesus Cristo, que ele já existia antes de mim. Ele é a primazia. No verso 16, ele vai falar sobre esta revelação que Deus concedeu através de Jesus Cristo aos homens.
que é a graça sobre graça. No verso 17 ele vai falar que a lei não veio para salvar as pessoas, que a revelação da graça salvífica de Deus é Jesus Cristo. No verso 18 ele vai mostrar que quem vê Jesus Cristo vê o Pai, que em Cristo nós conhecemos Deus o Pai. Então, um testemunho acerca de Cristo é um testemunho quando a gente olha para as palavras de João e faz isso. Culto não foi feito para tu falar de ti. Culto foi feito para te falar da palavra de Deus. Então, vamos trazer 3 aplicações da exposição de hoje. É bem simples, curtinho e objetivo a exposição de hoje, para não embaralhar a cabeça de ninguém. Simples, né? As 3 aplicações que eu consigo tirar do texto são as seguintes. A primeira dela: o testemunho do crente deve ser cristocêntrico. Note que João não fala nada dele, mas tudo de Cristo. Então a gente não vai vir na igreja a partir de hoje, agora, para todo sempre, amém, como as palavras de Paulo, falando de nós. Nós viemos para falar de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para falar do homem, Deus homem, que morreu naquela cruz, ressuscitou no 3º dia para perdoar os pecados de todo aquele que nele crê. Esse é o testemunho do crente. O crente deve testemunhar isso. Então a primeira aplicação é essa. E note, João Batista não falou nada dele. Podia falar? Podia. O homem foi elogiado até por Cristo. Podia falar dele, mas não falou. Que fique bem claro para os pastores de hoje: não fale de você. Ninguém quer saber de você. A gente quer saber de Cristo. Ninguém quer saber do Dante. O Dante não importa. O que importa é Cristo. Ok? Segundo ponto. Cristo, ou Deus, mostra a sua graça através de Jesus Cristo. Como é que eu sei que eu sou agraciado por Deus? Como é que eu sei que a graça de Deus está sobre mim? Quando a palavra do Evangelho que mostra Jesus Cristo vem até ti. Simples. Como é que eu sei que a graça sobre a graça de Deus está sobre a minha vida? Quando Cristo é revelado por mim através e por meio do Evangelho. Isso é ser muito abençoado. Você quer ser muito abençoado? Cristo. Você quer ser agraciado? Você quer ser um homem cheio da graça de Deus? Cristo. Tudo é Cristo. É por isso que a Escritura diz: tudo é dele, por meio dele, para ele, para todo sempre. Amém. Terceiro e último ponto que a gente aprendeu hoje: não cante, nem peça para conhecer o Pai. Não peça para conhecer Deus, tá? Porque Cristo é a imagem de Deus. Quem conhece o Cristo, conhece Deus. Lembre-se da pergunta de Filipe que nós lemos agora há pouco em João 14. Senhor, mostra-nos o Pai. E a paciência de Jesus fala: olha, filho, está tanto tempo comigo e não conhece ainda, não viu ainda. Quem vê a mim vê o Pai. Como é que eu conheço Deus? Quando eu olho para Cristo. Porque a gente leu em Colossenses que Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Jesus Cristo mostra quem é Deus. Então não peça mais para conhecer Deus. Não cante: eu quero conhecer Jesus. Leia a Bíblia. Não cante. Leia a Bíblia. Só por meio da Bíblia. Um dos lemas da reforma protestante desse mês que nós passamos e comemoramos dia 31 era sola Escritura. O outro leminha é solos Cristo, somente Cristo. O outro leminha, somente a graça. O outro lema, somente a Deus a glória. Então, o outro lema que faltou, somente a fé. Se tu não tiver fé, se tu não entender que é somente a fé, que é somente a graça, que é somente Cristo, que é somente a Deus a glória, e é somente a Escritura que vai revelar tudo isso, não adianta nem vir à igreja. Não adianta. Porque as pessoas vão falar de Jesus Cristo e tu não vai. Não quero. Por que as pessoas são hoje tão fracas na fé? Porque não leem a Bíblia. Não existe remédio ou oração de pastor ou alguma coisa que vai fazer tu entender as coisas.
Creia em Jesus pela fé que está revelada aqui. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que um testemunho acerca do Cristo não fala de mim, fala dele. Tudo é dele. Nós não viemos à igreja para ouvir lorota de pessoas. A gente não vem na igreja para falar de nós. Nós viemos na igreja, os pastores devem falar disso aqui, Jesus Cristo. Então, essa é a exposição de hoje, de João capítulo 1, do verso 15 até o verso 18. Vamos orar para agradecer a Deus pela palavra de hoje. E depois nós vamos continuar falando desse testemunho, porque João Batista gosta de dar testemunho. Ele fala bastante de Cristo. Nós vamos ler provavelmente do verso 19 até o verso 28, onde João Batista ainda continua e ainda repete ainda o testemunho acerca de Jesus Cristo, ok? Pai, muito obrigado. Mais um domingo, mais uma exposição e mais uma vez Tu falaste conosco. Pai, quão bom é saber, Pai, que na Tua santa palavra se revela o Teu Filho para a salvação, e isso é graça sobre nós, e através disso nós não conhecemos, Pai. Nós que estávamos apartados, estranhas promessas, nós estávamos desarraigados, vamos dizer assim, de Deus, por conta dos nossos pecados, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo e enxertados na Tua família, na família de Deus, por meio da adoção de Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, Pai, porque a gente só chega a essa compreensão sabendo do que Cristo Jesus fez e crendo no que Cristo Jesus fez. Por isso, Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós venhamos entender, aprender, compreender e aplicar essa palavra no nosso dia a dia. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, eu quero convidar uma vez especial, vocês três aqui.